Vamos ao momento central do nosso programa, ao momento mais importante, que é o momento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e vamos ouvir com atenção e reverência a partir de agora. O tema da mensagem de hoje é a trajetória de um vencedor. Nós vamos falar sobre Davi. Vamos falar a respeito de um homem que na Palavra de Deus é um dos símbolos de expressão de louvor e adoração a Deus. Davi é o seu nome. E para falarmos de uma trajetória de tanto sucesso, teremos então que se atentar a cada detalhe de como foi a construção dessa trajetória. Como foi que Deus conduziu a vida de Davi até ele alcançar a condição de rei de Israel. Basicamente, se você abrir o texto da palavra de Deus no livro de 1 e 2 Samuel, verá ali que o povo de Israel, em aproximadamente 1 ano e 100 anos antes de Cristo, pedia por um rei para governar sobre ele. Desculpe, em aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, pedia por um rei para governar sobre eles. Então, para darmos uma abreviada nessa história que é tão longa, precisamos entender que o que antecede os inícios da trajetória de Davi diz respeito aos acontecimentos do rei Saul. Vamos resumir um pouco. Saul tinha sido ungido rei sobre Israel através do profeta Samuel. Porém, algo muito importante, Saul foi desobediente a uma ordem dada por Deus e acabou perdendo a bênção de Deus sobre o seu reinado. E então, após isso, é Deus quem se arrepende de ter ungido Saul como rei. Saul havia recebido uma orientação do Senhor para que ele fosse para Gigal, e que após chegar deveria aguardar 7 dias até que o profeta Samuel estivesse ali com ele, para juntos então oferecerem sacrifício ao Senhor e então receber os direcionamentos de Deus. Só que aconteceu que o rei Saul não esperou o profeta Samuel chegar e antecipou o sacrifício. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas Samuel disse: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: "Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gigal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício." Preste atenção nessa frase. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Samuel disse: "Olha a loucura que você fez. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." Podemos ver então que o perfil de Saul era um perfil não aprovado por Deus. A desobediência. A desobediência, ela é algo terrível. E quando nós agimos em desobediência e queremos inserir as nossas vontades, quando nós agimos em desobediência e colocarmos as nossas vontades, demonstramos a Deus alguns aspectos. Nós demonstramos a Deus um desalinhamento com o coração dele. Nós demonstramos a Deus uma troca de prioridade. Nós demonstramos a Deus uma falta de confiança plena nele. Nós demonstramos a Deus uma falta de fé. E nós demonstramos a Deus a falta de dependência total nele. Avançando um pouco num segundo momento, onde Deus já havia se irritado com Saul, Deus pede então que Saul vá para a batalha com os amalequitas. E a ordem era destruir tudo, destruir todas as coisas. No livro de 1 Samuel você encontra que a orientação era destruir todas as coisas. Diz assim, 1 Samuel 15:3: "Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição
tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas o Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Você já está percebendo o que acontece aqui? Eles pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então já deu para perceber aqui que Saul estava mais preocupado em demonstrar a sua fidelidade através de sacrifício, mas por mais uma vez Saul desobedece a Deus. Sabe o que acontece? Sabe aquele ditado que diz melhor é obedecer do que sacrificar? Então, não é ditado, ele está na Bíblia. Foi Deus quem falou isso. Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito da postura de Saul. Saul, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E é isso o que mais acontece no povo de Deus. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, Deus dá um comando, e o que acontece, meu irmão? As pessoas começam a colocar os seus interesses pessoais antes, na frente dos interesses de Deus. Pois começam a se achar mais santos, mais poderosos do que Deus. Começam a entrar no nível de religiosidade que se esquecem das orientações de Deus. Vamos entrar agora um pouco então na vida de Davi. No primeiro momento, Samuel foi cumprir aquilo que já tinha sido a escolha de Deus. Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Portanto, sabemos que o que Deus quer encontrar, em primeiro lugar, é alguém segundo o seu coração. Essa parte da história é a parte que todos nós temos conhecimento, onde o Senhor fala com Samuel e o envia à casa de Jessé. E a ordem era que Samuel ungisse o próximo rei. Samuel então chegou à casa de Jessé, onde iria oferecer um sacrifício ao Senhor juntamente com Jessé e seus filhos. E quando os primeiros filhos de Jessé apareceram, Samuel viu Eliabe e disse: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Então o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou outro filho, Abinadab, e o levou a Samuel. Deus não escolheu este. Depois veio Samá, também não foi o que o Senhor escolheu. Jessé levou 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem, Jessé? Jessé respondeu: eu ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Davi não fazia noção, não fazia ideia da escolha de Deus em relação à vida dele. Porque naquele momento ele estava ocupado fazendo outra coisa, cuidando das ovelhas. Davi estava sendo obediente ao seu pai Jessé. Aquele caçula, o menor, de certa forma já era desprezado e esquecido pelo pai e pelos irmãos. Davi já deveria ser muito diferente dos seus irmãos. E isso deveria ser motivo de ser excluído para ele, de ficar sozinho. Mas o padrão da vida de Davi era um padrão de vida que alcançou o coração de Deus, a ponto dele ter sido achado por Deus como homem segundo o seu coração.
Então a palavra de Deus diz que Samuel disse para chamar o caçula e que não se sentariam para comer enquanto ele não chegasse. Deus quer alguém segundo o seu coração. Deus quer alguém também com o poder do Espírito Santo. Assim que Davi entrou naquele lugar, o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do poder, o Espírito do Senhor, apoderou-se de Davi. Vamos acompanhar algumas outras características da vida de Davi que estão sendo vistas por Deus na vida dele e começar a entender como foi a trajetória de Davi. Deus, quando precisa conduzir o seu povo a viver os propósitos que ele tem, o que ele procura são corações voltados a ele. E não importa onde essa pessoa estiver, o que ele procura são corações voltados a ele. Então Deus quer alguém segundo o seu coração, alguém com o poder do Espírito Santo. Terceiro, guerreiros valentes. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Isso está em 1 Samuel 16:14. Então Davi, filho de Jessé, o caçula, também tocava sua harpa, quando foi chamado pelos oficiais para que com sua harpa pudesse ajudar o rei Saul a se sentir aliviado. E a palavra de Deus diz assim, continuando o texto: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Acontece que Saul gostou tanto de Davi que pediu a Jessé que deixasse Davi a continuar a trabalhar com o rei, pois Saul gostou de Davi. E Davi se tornou o escudeiro de Saul. Por que Deus procura guerreiros valentes? Por que Deus procura essas características? Pois Deus sabe o que é necessário para aqueles que Ele elegeu estejam dispostos a guerrear pelo seu nome. Aconteceu que os filisteus começaram a se levantar contra o exército de Israel. E como todos sabem, um gigante chamado Golias, naquele momento, se posicionou diante do exército de Israel para desafiar a um homem que tivesse coragem a lutar com ele. Desafiou um homem para que o derrotasse, e o povo filisteu seria escravo deles. Até então não havia se falado sobre o motivo pelo qual Davi era conhecido como um guerreiro valente. Mas fato é que Davi, além de trabalhar para o rei Saul, continuava pastoreando as suas ovelhas. Então, depois de 40 dias que Golias ameaçava o exército de Israel, o pai de Davi então pediu a Davi que levasse alimentos e suprimentos para o exército, a fim de obter informações sobre seus irmãos que estavam na guerra. E Davi deixou que outro pastor cuidasse do rebanho e foi até a linha de batalha. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito desse momento. Enquanto falava com seus irmãos, Golias avançou a linha e lançou mais uma vez o seu desafio. E Davi ouviu. Deus, ele precisa de filhos que não somente entendam que são filhos, mas que entendam também a necessidade de enfrentar desafios que surgem. Davi então ouviu o desafio, e aquele que conseguisse derrotar o gigante, o rei daria uma série de regalias, grandes regalias. Por exemplo, daria sua filha em casamento, isentaria de impostos. E Davi estava acostumado a enfrentar os seus desafios protegendo seu rebanho. E toda vez que se confrontava com um novo desafio, ele tinha o objetivo de proteger os que estavam ao seu cuidado. E nesse momento, apesar de não estar exercendo a função de rei para a qual foi ungido, ele sabia quais desafios viriam pela frente. E ele sabia que ele tinha que estar preparado para aquilo. Agora quero ver se vocês entenderam o contexto que nós estamos meditando. E eu te pergunto, quem foi que enviou Davi até o lugar da batalha? Quem foi? Foi Deus? Foi Jessé, o pai dele?
para levar comida? Afinal, quem foi? Quando eu medito na palavra de Deus e quando eu vejo, eu creio que em todos os momentos que Deus se dispõe a manifestar o seu poder, é Ele quem orquestra todos os acontecimentos. Entendo que os olhos carnais de Davi estariam ali suprindo uma necessidade física ao levar os suprimentos para aqueles que estavam na batalha. Porém, aos olhos espirituais fica claro que Deus queria, através de Davi, demonstrar que o alimento que poderia suprir todas as necessidades daquele exército de Israel era o próprio Deus, pois Ele mesmo é o Rei dos Reis, é o Rei dos Exércitos. E a figura de Davi é o espelhamento da vontade de Deus para o seu povo. Portanto, o que Deus quer que através dos seus guerreiros é que nós devemos estar prontos não somente para suprirmos as necessidades físicas, mas devemos levar também o alimento espiritual que supre todas as coisas. É esse o Deus que nós servimos. Lembre-se, Davi não fazia ideia que Deus o tinha escolhido antes mesmo de ser ungido. Então o que fica claro aqui pra gente é que Davi, apesar de não saber como seria utilizado por Deus, ele estava pronto, ele estava disposto. Portanto, esteja pronto, se prepare. Deus quer que você não perca a sua atenção. Davi começou então a sondar o que estava acontecendo ali naquela linha de batalha. E o seu irmão Eliabe quis tirar Davi da jogada. E Eliabe tocou em 2 pontos que poderiam enfrentar Davi. A primeira fala das responsabilidades. Por que você veio até aqui querendo dizer para ele que ali não era o lugar dele? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? E depois fala do seu caráter também, Eliabe. Sei que você é presunçoso, se acha o cara, e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. O irmão mais velho de Davi invejava ele, pois ele não era ungido pelo profeta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão, é Ele quem vai te dar a trajetória até chegar no seu destino. Você não precisa dar o seu jeito. Assim como Abraão fez. Davi foi para levar comida e saiu de lá com a vitória nas mãos, pois Davi estava preparado. E veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra dos ursos, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. E eu te pergunto, quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Quais são as barreiras que você tem enfrentado? O que você tem analisado? Como você tem analisado as barreiras que se levantam na sua frente? O que é que você aprende de cada desafio? Existem pessoas que não sabem lidar com seus próprios problemas porque nunca foram capazes de encarar e tirar algum ensinamento do enfrentamento. Então, Deus ele quer que você não perca a sua atenção. Deus quer que você vá em confiança e em determinação. Deus quer te ver em confiança e em determinação. A trajetória de Davi nos ensina e nos mostra como confiar e como depender de Deus. Deus quer que nós estejamos determinados e confiantes de que Ele é o nosso Senhor e que com Deus vamos vencer todas as batalhas. 1 Samuel 45:46 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus
em Israel. Meu irmão, precisamos entender de uma vez por todas que precisamos confiar em Deus, pois Ele é quem nos protege. E olha o que está em Salmos 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E por fim, Deus quer que você anuncie a vitória do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, 47, 50 e 51 diz: Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 50 e 51 agora. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. A palavra de Deus diz em Romanos 8,38: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo e de acordo com o seu propósito. Deus abençoe muito sua vida. E eu espero que as características encontradas em Davi, que são um homem segundo o coração dele, um homem com o poder do Espírito Santo, um homem que é um guerreiro valente, um homem que não perdia sua atenção, que tinha foco, que tinha prioridade, um homem confiante e determinado, e um homem que anuncie a vitória do Senhor dos Exércitos. Que essas características encontradas em Davi possam ser absorvidas por cada um de nós, a ponto de sermos considerados pessoas segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração nessa manhã. Esse é o nosso desejo para essa manhã. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.